Aqui, dentre as alternativas, abaixo, assinale a correta. Letra A catarata congênita associada à persistência da vasculatura fetal é, na grande maioria dos casos, unilateral. O único tratamento efetivo de crianças que nascem com catarata é a cirurgia, independente da morfologia e localização da catarata no cristalino. Letra C. Independentemente se a catarata congênita é bilateral ou unilateral, o prognóstico visual do olho afetado, seja ambos os olhos ou apenas um, é igual. Letra D. O teste do olhinho, mesmo em prematuros, deve ser realizado nos primeiros dias de vida. Então, a catarata congênita associada à persistência da vasculatura fetal é, na grande maioria dos casos, unilateral? Sim. E quando você vê uma catarata congênita unilateral, você sempre tem que pensar que pode vir associada à persistência da vasculatura fetal. Lembrando que, se você consegue fazer esse mapeamento de retina, ver o polo posterior, você já consegue definir ali no momento da consulta se essa criança tem PVF associado ou não. Se for uma catarata total, que você não consegue ver o polo posterior, é muito importante, antes da cirurgia, fazer um ultrassom para definir isso, porque muda prognóstico, muda risco de resposta inflamatória, é muito mais exacerbada, mesmo para aquela idade. Então, realmente, é importante definir se o paciente tem, antes da cirurgia, PVF ou não. E muda também, às vezes, cirurgia. Então, é como eu tinha mencionado para vocês, um paciente que tem um PVF total, ou seja, que vai desde lá da parte posterior do cristalino até o nervo óptico, às vezes causa uma retração, uma tração tão importante na retina que forma tipo um triângulozinho realmente, se os vasos são muito calibrosos. Isso tudo pode fazer, por exemplo, eu não opero esse paciente, então esse paciente tem que ser operado por um especialista em retina in vitro com experiência em criança. Então, assim, a definição se esse paciente tem uma catarata unilateral associada ou não a PVF é muito importante, certo? O único tratamento efetivo de crianças que nascem com catarata é a cirurgia, independente da morfologia e localização da catarata no cristalino. A resposta é não. Tem crianças com catarata congênita que podem ser e são efetivamente conduzidas clinicamente. Geralmente são cataratas pequenas ou, às vezes, de um tamanho até importante, mas descentradas em relação ao eixo visual. Às vezes são pacientes que têm cataratas lamelares, como a gente mostrou, que muitas vezes consegue ter um desenvolvimento normal da visão. De qualquer forma, muito importante vocês terem um conceito de que, se uma criança com catarata pediátrica, vocês definirem que não tem indicação de cirúrgica, que muito provavelmente ela conseguirá desenvolver a visão com o tratamento clínico, o acompanhamento dessa criança é muito de perto, é a cada 2, 3 meses, no máximo a cada 6 meses, porque esse desenvolvimento de visão, às vezes, pode se tornar prejudicado depois de anos de tratamento clínico de sucesso, tá? Letra C. Independentemente se a catarata congênita é bilateral ou unilateral, o prognóstico visual do olho afetado é igual? Não. Então, em cataratas bilaterais, é muito mais fácil a gente conseguir obter uma boa visão depois da cirurgia dos dois olhos do que em cataratas unilaterais, porque na catarata unilateral, o bebê, desde o momento que nasceu, está desenvolvendo aquele outro olho que não teve catarata normalmente, certo? Enquanto que na catarata bilateral, isso considerando a catarata bilateral bem simétrica, essa questão não tem dessa diferença tão grande de desenvolvimento de visão entre os olhos. Então, o prognóstico visual da catarata congênita unilateral, nesse olho da catarata, é pior do que em pacientes que têm a mesma densidade de catarata, a mesma idade no momento da cirurgia, quando a catarata é bilateral. A letra D, o teste do olhinho, mesmo em prematuros, deve ser realizado nos primeiros dias de vida. Lembrando que o prematuro, ele, idealmente, você deve esperar pelo menos até mais ou menos um mês de vida para você poder ter aquela análise da periferia da retina, tá? Não é errado, por exemplo, se o pediatra tem a rotina de fazer o teste do olhinho já na maternidade ou naquela consulta que eles fazem sempre uma semana depois do nascimento, ótimo, porque é uma triagem só. Mas o prematuro, ele deve fazer um exame com o oftalmologista, que muitas vezes se chama de teste do olhinho completo, vamos dizer assim, com a pupila dilatada, para ver também periferia da retina. Dentre as anomalias congênitas do cristalino abaixo, qual pode, a longo prazo, resultar no desenvolvimento de glaucoma? Então, subluxação de cristalino, lente cônea anterior, microesferofacia ou coloboma do cristalino. Coloboma do cristalino não tem nada a ver, você não está associado a glaucoma. Subluxação do cristalino também
dificilmente vai estar associado a glaucoma. Lente cônea anterior, também não. Mas microesferofacia lembra da história natural, por exemplo, da maioria dos pacientes com microesferofacia. É uma doença em que o cristalino está menor e mais globoso por uma zonulopatia. Então, é muito comum você examinar um paciente com microesferofacia hoje e daqui a 3, 4 anos ele está com essa facodonese. Muitas vezes, se você examina esse paciente com microesferofacia com 1, 2 anos de idade, ele não tem nada de facodonese. Se ele sumir, volta com 5 anos de idade, a facodonese já muitas vezes é bem importante e aí é progressiva. Muitos de vocês já devem ter pego na emergência da FAV pacientes com microesferofacia que estavam com o cristalino subluxado na câmara anterior e precisavam fazer uma cirurgia. Isso é uma das emergências, uma das urgências em oftalmologia. Cristalino que luxa para a câmara anterior, porque em horas ele pode realmente ter uma perda endotelial ali importantíssima, tá? Então, microesferofacia está muito associada a essa questão do glaucoma por essa mobilidade progressiva que, em geral, é vista nesses pacientes ao longo da vida, se ele não for, não tiver indicação de operar, ou se ele não foi diagnosticado como tem do microesferofacia, enfim. E aí já vem com essa complicação. Então, como você tem uma zonulopatia, e é normal você ter progressivamente cada vez mais essa mobilidade do cristalino, a facodonese, muitas vezes você pode ter bloqueios pupilares intermitentes e aí causando um glaucoma, certo? Às vezes o paciente chega com crise de glaucoma agudo, quando, por exemplo, ele está com tanta fragilidade zonular, que essa mobilidade está tão grande que causou um bloqueio pupilar total. Então, você pode pegar paciente assim. Ou em microesferofacia, lembrar da possibilidade de luxação total para a câmara anterior, para o vítreo.